Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 33 40 81 43. Senhoras e senhores, bom dia. Novamente em seus lares para levar a nossa mensagem. Estamos aqui pedindo licença para entrar em suas residências, em suas casas e comunicar espiritualidade, porque estamos começando agora Comunicando Espiritualidade, programa que vai ao ar todos os domingos, 10 horas e 30 minutos, pela nossa Poa TV. E como sempre, para fazer o encaminhamento do que nós levamos sempre aos senhores e às senhoras, professor João Olimar, para o seu bom dia. Bom dia a todos e prazer imenso retornar a este espaço que ocupamos graças à bondade dos amigos e não por méritos pessoais. E estamos aqui para celebrar a verdade. Seu bom dia, engenheiro Tiago. Bom dia a todos, e é um enorme prazer para todos nós, com certeza, fazer parte desse domingo da vida de vocês, esse pequeno momento, essa pequena meia hora de reflexão a respeito dos assuntos que os próprios telespectadores têm nos pedido. Exatamente. E que a gente, com muita alegria, com muito amor no coração, vem trazer e brindar sobre um tema muito importante, que justamente é a frase que eu trouxe para iniciar o programa de hoje, que é: a humildade é o primeiro degrau para a sabedoria, de São Tomás de Aquino. Exatamente. Ou seja, hoje nós vamos trabalhar, professor Olimar e engenheiro Tiago, com esse sentimento, esta emoção difícil de ser entendida num mundo tão conturbado e com tanta luta, com tanta busca de crescimento ilusório. Pois bem, alguns irmãos nos solicitaram que falássemos sobre o poder da humildade. Professor Olimar. Bom, nós estamos diante de um tema extremamente atual, importantíssimo, e que nós começamos buscando conceituar para que nós possamos falar a mesma linguagem e sermos compreendidos. Humildade é uma virtude, em primeiro lugar, isso é importante. Bom, a questão da virtude é uma disposição moral, uma força moral. E essa virtude, essa disposição firme e habitual para a prática do bem, hoje a virtude a que nos referimos é da humildade. A virtude da humildade, ela passa pela consciência que o indivíduo tem das suas próprias fraquezas e limitações. O indivíduo, quando é humilde, ele tem consciência disto, da sua posição, da posição que ele ocupa. Então tem um sentimento, uma percepção clara de quem ele é, de onde ele está e se comporta como tal. Então, se nós imaginarmos uma escada com os seus degraus e supormos que o indivíduo está no terceiro degrau de uma série de 10. Esse indivíduo tem um comportamento humilde quando ele, estando no terceiro, age como quem está no terceiro degrau. Porque o orgulhoso é aquele que está no terceiro degrau e imagina que está no 10º. É verdade. E aí olha todo mundo por cima, se acha superior, melhora tudo e a todos. E aí, quando nós encontramos essa discrepância da virtude com o orgulho, é um problema dos mais graves que existe. E algumas outras pessoas
estando no terceiro, agem como se estivessem no primeiro. Isso é humilhação. Então, a humildade é essa consciência perfeita da posição que nós ocupamos e o comportamento também adequado àquela posição. Sabendo que não somos melhores nem piores do que os outros. Somos como os outros. Isso. Tiago? Essa questão da humildade, para mim, sempre foi um ponto fundamental, e justamente o objetivo desse programa nesse assunto é demonstrar que essas pessoas humildes, essas pessoas que possuem essa característica que o professor muito bem levantou, de realmente ter a real percepção do seu papel e das coisas que eles podem agregar e ajudar as outras pessoas, se colocar nessa posição e saber, principalmente, o que eu acho mais incrível nessas pessoas humildes é ter essa percepção, porque se existe Deus, se já veio Jesus, se já vieram tantos outros luminares, quem somos nós nessas relações? Por que a gente tem a arrogância de achar que a gente é melhor do que alguém depois de tantas pessoas que já passaram e que deixaram exemplos de muitas ações pela humanidade, e nós que cuidamos ali da nossa família, alguns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas a gente não tem essa abrangência de se achar mais do que a gente é, de não entender o nosso lugar dentro da sociedade. E eu trouxe, eu como sou do meio acadêmico e sempre gostei muito de estudar esses grandes cientistas da humanidade e as contribuições deles na área da ciência, eu trouxe uma frase do Albert Einstein, que todos sabem, que era uma pessoa com uma inteligência considerada por muitos mediana, mas que trouxe ensinamentos que perduraram por muitos séculos e vão perdurar por séculos, essas questões que ele trouxe, e ele fala justamente do contraponto, que as ideias dele levaram as pessoas a reexaminar a física de Newton, física clássica. Naturalmente, alguém um dia irá reexaminar minhas próprias ideias. Se isso não acontecer, haverá uma falha grosseira em algum lugar. E isso me lembra muito de Kardec, que colocava exatamente, Allan Kardec sempre foi muito enfático nessa questão de que saber que a obra que ele começou não estava acabada, e que muitos viriam ainda para contribuir e ampliar esse pensamento filosófico, essa ciência do mundo espiritual, e ele em momento algum se colocou na posição, e ele por isso foi humilde, de saber que aquele trabalho todo não era dele, aquele trabalho foi feito pelo mundo espiritual. E isso é uma dica, para quem acha que quer buscar essa questão da humildade, é justamente saber que, e nós principalmente aqui nessa mesa, instrumentos do mundo espiritual, todos nós. Todos nós. Professor. Eu quero lembrar Jesus, porque o Tiago representa o aspecto científico, não é? E eu tento representar ou preencher o espaço do aspecto religioso. E com isso nós deixamos ao professor o aspecto filosófico. Mas eu quero lembrar aos irmãos, desculpa, Jesus. Jesus nos diz no Sermão da Montanha, no capítulo 5 do Evangelho segundo São Mateus, o item 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Allan Kardec vai abordar este conceito, bem-aventurados pobres de espírito. E ele vai discutir isso, dizendo que a incredulidade zombou dessa máxima
como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. E diz ele, olha, Jesus não está se referindo, quando fala em pobres de espírito, aos indivíduos baldos de inteligência. Mas ele se refere aos humildes. Então, se nós substituirmos bem-aventurados por humildes, pobres de espírito por humildes, nós vamos ter assim, bem-aventurados é felizes, felizes os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então vejamos bem, é importante essa afirmação que Jesus faz, porque nós estamos falando no poder que essa humildade tem. Ela é de extrema importância, porque esses indivíduos que são humildes não têm o vício que se opõe a essa virtude, que é o orgulho. E Jesus faz essa referência, aliás, é a primeira lição de Jesus quando vem à Terra, porque nasce numa manjedoura, o Messias, o Salvador esperado, nasce na manjedoura, é a lição da humildade, assim como a última vai ser a do perdão. Mas o indivíduo orgulhoso, ele se diz rico em espírito e trata a Deus de igual para igual. Quando não, nega a existência de Deus. E nós, antes de começarmos o programa, estávamos fazendo algumas observações sobre essa questão de Deus. Esse indivíduo nega e diz, olha, se Deus existe, ele que me prove que existe. Não há necessidade. Tudo na natureza fala de Deus. O nosso próprio corpo fala de Deus. A vida fala de Deus. Deus existe e isto é a prova. O mundo e as coisas onde nós vivemos. Esse indivíduo orgulhoso, ele se sente superior a tudo e a todos, se diz rico em espírito e, portanto, Jesus diz, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Portanto, a lição que eu gostaria de deixar aqui, nesse primeiro momento, é fundamentalmente a atenção que nós temos que dedicar a destruir em nós o orgulho ou os resquícios do orgulho que ainda existem. Porque a virtude às vezes é manchada, é tisnada por pequenos defeitos, dentre os quais algumas posturas orgulhosas. É verdade. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro momento do nosso programa de hoje e retornaremos em seguida para continuar a discutir, a debater esse tema dificílimo, professor Tiago, que é a humildade, que no mundo atual é meio entendido como fraqueza. Será que humildade é fraqueza? Voltamos depois para discutir o assunto. Até já. Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Sóster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 33 40 81 43. Hoje, professor Tiago, estamos conversando sobre humildade. Aliás, a força, o poder da humildade. Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, talvez trouxe na sua mensagem um registro muito importante sobre humildade. Ele deu exemplo de humildade. Qual foi o exemplo de humildade que Jesus deu de forma envolvente? Quando lavou os pés dos apóstolos. É isso, professor? Com certeza. Na ceia, isto acontece na quarta-feira, antes da paixão, efetivamente. Ele reúne os apóstolos
e ceia com eles. Mas antes disso já tinha solicitado uma bacia, né, uma toalha, e lava os pés dos apóstolos e beija os pés dos apóstolos. Numa menção clara, numa lição contundente sobre a importância da humildade. É interessante a gente observar em todo esse trabalho do Cristo que ele, por exemplo, quando conversa com a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, que foi procurar ele, e como toda mulher, toda mãe, vê o seu filho como melhor, máximo, né? E diz, olha, mas diz que permite que meus filhos tenham assento um à sua direita, outro à tua esquerda, no trono, teu reino. E ele então diz, aquele que se eleva será rebaixado. Né? Isso, Deus é que sabe o que vai fazer. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Claro, podemos, e ele é certo que vocês beberão. Mas quanto assentaram à minha direita ou à minha esquerda, Deus é que sabe. A humildade vai aparecer em inúmeros momentos do trabalho e da pregação de Jesus. Isso não é à toa, meus amigos. É porque essa virtude é de uma importância capital. Porque por orgulho, homens têm se perdido, países têm se perdido, famílias têm se perdido. Então nós caímos naturalmente naquela questão do preconceito sobre o que é o tal do ponto de honra. Porque as pessoas se sentem feridas, prejudicadas, e muitas vezes estão avaliando com uma visão muito acanhada da vida presente. Então, quando a gente traz um programa dessa ordem, conversando sobre espiritualidade, e não projeta a questão da espiritualidade nestes conceitos que nós estamos trabalhando, a visão fica muito acanhada. Então, a espiritualidade, ela é essa condição consciente de que nós somos muito mais do que simples corpos materiais. Nós somos espíritos. Nós prosseguimos existindo após o término da existência corporal. Prosseguimos numa outra dimensão, mas a vida continua. Porque a vida é eterna. Esse é um conceito que a gente às vezes não explora suficientemente. A vida prossegue. Portanto, nós temos uma única vida. E várias existências materiais. E aí caímos no conceito da reencarnação. Princípio fundamental, eu poderia dizer assim, princípio fundamental da doutrina dos Espíritos, mas eu vou ultrapassar esse limite. Princípio fundamental na história da humanidade. Exatamente. Trabalhado por Pitágoras à exaustão, assimilado pelos egípcios nos conceitos herméticos, princípio estudado e discutido pelos gregos, os próprios judeus criam nisto. Exato. Caímos na questão da reencarnação. Ah, mas então, professor, continuamos existindo então em outros corpos? Sim, é exatamente isso. Terminando, eu gostaria de lembrar que algumas religiões, infelizmente, ainda nos tomam por crianças, nos ensinando conceitos não só ultrapassados, mas que afrontam a razão, a lógica, e com isso enfraquecendo a própria crença. Está na hora de se repensar estas coisas. Tiago. Enquanto o professor Olimar ia falando, eu ia
lembrando aqui dos meus apontamentos durante a semana, e esse programa é incrível que as coisas vão evoluindo e acaba que a gente tem tanta informação a respeito da humildade. Então eu vou tentar condensar um pouquinho o tanto que eu queria trazer, e que, claro, nessa meia hora a gente não vai conseguir explorar todos esses pontos. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção durante as minhas andanças para trazer informações para os nossos telespectadores, uma história que eu vou contar, uma história curtinha do Chico Xavier, que aqui no Brasil, né, representou um pedacinho desse tronco evangélico que Jesus criou, de todos os apóstolos, de todos esses espíritos que vieram para nos ensinar assim, como é que eu faço para encontrar o reino de Deus, como é que eu faço para ficar em paz comigo mesmo. E e eu acho que a humildade se aprende na prática, é o exemplo, seguir o exemplo de pessoas humildes e conseguir reproduzir esses comportamentos para que a gente consiga ser uma pessoa despida do orgulho, porque o objetivo da reencarnação é a gente ir tirando os nossos defeitos, melhorando a nossa condição de espírito imortal, e a humildade é justamente quando a gente consegue se despir dessa capa do orgulho e de achar que a gente precisa ser sempre reconhecido e o nosso trabalho só vai valer a partir do ponto que alguém agradeceu, e não é esse o ponto. Jesus fez todo esse trabalho e não esperava nada em troca. Chico Xavier também. Então vou contar uma historinha curta dele, que é impressionante. Logo que ele resolveu se mudar para Uberaba, ele tinha uma hortinha no fundo da casa dele. E aí, logo em seguida, essa horta foi infestada por formigas. E a gente percebe hoje, né, a humanidade do jeito que a gente vive hoje, qualquer dono de uma horta, ele vai comprar um agrotóxico, vai se livrar das formigas e resolver o problema dele com a química. E Chico Xavier, aquela figura iluminada, sempre de bom humor, que me chama muito a atenção as imagens deles, e ele está sempre radiante, né? E aí ele, para não perder o bom humor, ele resolveu conversar com as formigas. É verdade. E aí mostra o ponto que eu ia falar para vocês. Ele conversando com as formigas, no dia seguinte ele teve a grata surpresa de descobrir que só sobrou uma. E aí ele, não satisfeito, foi perguntado, tá, mas e essa formiga que tá aí? Ele disse, não, essa formiga é uma subversiva, com aquele jeito mineiro dele. E a gente percebe que com isso ele nos deu duas lições, de que justamente ele não era melhor do que as formigas, ele conversou com elas e dialogou e pediu para que elas deixassem, porque aquilo era o sustento dele. E aí eu entro na questão do pensamento, porque o corpo físico é uma armadura, né? A gente recebe a reencarnação, o objetivo de a gente estar no mundo físico é de que a gente consiga controlar melhor os nossos pensamentos. É uma armadura que nos protege para que a gente consiga fazer uma espécie de laboratório dos nossos pensamentos. E aí a gente vai aprendendo a mudar, e o poder da humildade está exatamente nesse aspecto. As pessoas que nos enxergam e que observam que a gente conseguiu se livrar do orgulho, podem ter certeza que elas são tocadas, e a gente gera um efeito cascata, e essas pessoas vão conseguir multiplicar esse sentimento e essa virtude, que é uma das mais importantes, e que a gente vai falar no próximo programa da consequência de sabermos o nosso lugar no universo, sabermos a nossa função no universo. Então, só para encerrar a minha parte, uma outra coisa que eu venho há muito tempo defendendo com as pessoas com quem eu converso, e que me deixa muito feliz de saber que a Igreja Católica, com o Papa Francisco, que coincidentemente tem o mesmo nome, né, o Francisco é um nome comum do São Francisco de Assis, que também teve essa característica da humildade, e de se livrar daquele trono todo ornado com ouro, de simplificar as coisas, de mostrar para as pessoas que ele, como representante de uma religião, para chegar a Deus, a gente precisa ser simples de coração. A humildade, o segredo dela é que o nosso coração ele é simples, ele é carinhoso, ele é gentil, e a gente começa a agregar todas as outras virtudes
do espírito imortal, e aí a nossa vida muda e a vida das pessoas que nos cercam muda, todo mundo para melhor. Nós estamos, senhoras e senhores, nossos irmãos, nossas irmãs, estamos chegando ao final do nosso tempo nesse programa. Então, rapidamente, para as despedidas do professor Olimar. Como nós estamos trabalhando com espiritualidade, eu gostaria de deixar para vocês uma reflexãozinha. Nós somos espíritos eternos. Então, por que nós vivemos na Terra aumentando as nossas necessidades de consumo, fazendo com que a indústria das necessidades ilusórias cresça, se desenvolva, gere muito dinheiro, mas também muito infortúnio? Fica para a nossa meditação. Tiago. Para encerrar a minha participação e desejar a todos uma semana abençoada, eu trouxe uma reflexão de Emmanuel, que fala exatamente o que o professor já vinha dizendo a respeito da humildade, que a humildade não é servidão, é sobretudo independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Meus irmãos, minhas irmãs, senhoras e senhores, nossos companheiros nesta jornada aqui na Terra, tenhamos todos um excelente, um extraordinário domingo e uma semana muito boa, muito produtiva. Até o nosso próximo encontro. Bom dia. Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Sóster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 33 40 81 43.